Quando você tem medo, seja lá qual for ele, exceto um medo, né? Tem um medo que é biológico, esse não tem como fugir, mas tem o medo psicológico, que é uma percepção errada, errônea que a gente tem das outras pessoas. Então, quando você tem medo de se expor, é porque você tem medo do que vão pensar, do que as pessoas estão pensando a seu respeito. Bom, mas para isso, eu tenho aqui uma dica para você. Eu tenho aqui como você pode enfrentar isso. É lógico que se você quiser, né? Se você quiser. Custa caro, tá? Custa bem caro, tem um preço bem alto a se pagar para isso, mas só que no final você vai sair aliviado. Você vai sair aliviado e vai conseguir estar expondo realmente quem você é, não vai estar agindo mais aí como um coitadinho à mercê dos outros e sendo aí manipulado, sendo desrespeitado pelos outros, e as portas vão estar abrindo mais para você. As pessoas vão botar mais fé em você, vão ver mais segurança em você, vão apostar mais em você, elas vão acreditar mais em você. Então o preço é alto. Entretanto, é aquilo que eu disse, compensa. Então a dica é o seguinte, foi aí o método que eu usei. Eu usei para mim poder enfrentar a opinião pública e enfrentar também a mim. Porque até então eu tinha medo de me expor. Eu tinha medo de me expor diante da sociedade. E eu vivia à mercê, fazendo coisas para agradar as outras pessoas. E mesmo assim, eu agradando elas, eu era desrespeitado, manipulado, eu era frustrado, decepcionado, e não havia consideração nenhuma por mim. Havia um fingimento, elas estavam me logrando, me manipulando, mentindo para mim, me fazendo de gato e sapato. E eu ficava ali, tipo um cachorro sem dono, que leva um tapa e depois o cachorro fica ali lambendo o dono de novo, atrás de carinho. Eu estava tipo um cachorro, perdido. Levava um tapa e não sabia o porquê que tinha levado o tapa, mas de qualquer forma ainda ia lá buscar mais tapa. Mas aí, vamos aí para a dica. Eu comecei a me enfrentar e a enfrentar a sociedade. Eu comecei a expor a minha indignação com aquilo, porque aí, antes disso, veio uma ira, uma, uma raiva, veio uma indignação muito forte no meu interior, uma decepção muito forte, porque eu fui vendo que, embora eu estivesse agradando a maioria das pessoas, sendo generoso e fazendo o que elas queriam, falando o que elas queriam ouvir, dando para elas coisas que eu nem podia dar, usando o meu tempo, né? Às vezes eu não tinha tempo para mim, eu não usava o meu tempo para mim, mas eu usava o meu tempo para os outros, vivia correndo em função de, né, de suprir o tempo dos outros e deixava o meu tempo à mercê. Então quando veio essa necessidade profunda dentro de mim, aí foi quando eu comecei a me enfrentar e enfrentar os demais. Como? Foi quando eu comecei a me sentir indignado com tudo aquilo, porque eu fui vendo que havia um fingimento por parte das pessoas. Por exemplo, quando a minha mãe faleceu, eu senti uma dor muito forte. Mas antes dela falecer, porém, ela ficou internada na UTI. E antes mesmo de ser internada na UTI, eu vivia correndo com ela para lá e para cá, sempre ela ficava doente. E as pessoas não se aproximavam. Elas, quando se aproximavam, era para lisonjear, para paricar, passar a mão na cabeça, e aquele mimimi, aquele blá 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 de sempre, que a maioria que está sofrendo que entende o que eu estou falando. Então eu fui vendo que aquilo era tudo fingimento. Antes de eu ver isso, que era fingimento, eu acreditava que as pessoas estavam realmente preocupadas,
Mas quando foi apertando, né, quando o calo foi doendo, a água foi batendo na bunda, eu fui percebendo que era só um fingimento, era só uma maquiagem, mas na hora de pegar para capar, todo mundo caçava o seu rumo. E nada de errado nisso, hoje eu vejo. Mas eu fiquei indignado com isso e vendo que era só um teatro, né? Na verdade, as pessoas não estão preocupadas, elas fazem aquele teatro que estão preocupados, fazem aquelas promessas todas, mas na hora de pegar, todo mundo vaza. É igual político, em época de campanha principalmente. Então, quando eu fiquei frustrado, indignado totalmente, foi profundo isso dentro de mim, a minha mãe ficou doente. Ela ficou na UTI, eu sem dinheiro, precisava ir visitar ela, e eu ficava lá querendo ressuscitar minha mãe, acreditando que a minha mãe ia retornar, e eu com aquele sofrimento profundo. Bom, não deu certo, minha mãe faleceu, e foi uma dor enorme eu perder minha mãe. Mas depois que a minha mãe faleceu, aí pessoas veio me abordar na rua, perguntando, e a sua mãe? Na verdade eles falavam mãezinha, tinha pessoas que falavam mãezinha. E a mãezinha, como que está? A mãezinha melhorou? Pois é, foi a partir daí que eu comecei a mostrar a minha indignação e expor o meu eu para fora, expor o que eu estava dentro de mim. Eu não estava mais interessado em agradar aquela pessoa, porque se fosse em outra época, eu ia falar para ela, ela faleceu, e blá blá blá, e eu era suave com ela. Mas eu peguei e coloquei o meu eu para fora, eu não fui tão suave com ela, eu fui direto, reto e direto com ela. E ela se sentiu assim meio que desequilibrada, porque foi uma surpresa para ela eu tratar ela daquela forma. Mas a partir dali foi onde que eu comecei a colocar o meu eu para fora, expor o que eu sentia realmente. E até hoje eu venho praticando isso, né? Ela perguntou, e a mãezinha? E aí eu falei, por que que a senhora quer saber da minha mãe? A senhora nunca se interessou pela minha mãe? Por que que agora a senhora está preocupada? Aí ela gaguejou e quis falar alguma coisa, mas não teve chance. Ela se perturbou, ela, né, se desequilibrou ali emocionalmente e ficou perdida. Foi daí que eu comecei a ver, não, eu tenho um potencial aqui, eu consigo pôr o que eu sinto dentro de mim e para fora, e chega de querer ficar agradando as pessoas e falar sempre aquilo que elas querem ouvir e deixar o que eu tenho a dizer dormindo dentro de mim. Então foi a partir daí que eu comecei a, né, a me enfrentar e enfrentar a sociedade. Ou seja, perder o medo de falar realmente o que eu sentia, né, e perder o medo, né, de falar para as pessoas que elas deveriam ouvir. É claro que sem ofender, sem, como a Bíblia diz, se irar, mas não pecar. Não ofender a pessoa, mas colocar no lugar dela e ela passar a me respeitar mais. E essas pessoas hoje elas me respeitam, elas são cautelosas comigo, porque elas sabem que se fazer pergunta errada, se agir de modo errado comigo, vai ouvir o que não quer. Você entende? Não quer dizer que eu sou uma pessoa má. Não significa que eu quero maltratar as pessoas. Significa que tem limite, que eu não estou aí para dar detalhe da minha vida. Eu, por exemplo, eu não vivo perguntando da vida dos outros. Eu não quero saber da vida dos outros. Certo? Se eu puder ajudar, eu ajudo. Se eu não puder ajudar, eu fico longe. Eu não fico ali fingindo que estou preocupado com alguém. E a maioria da sociedade vive fingindo que está preocupado com alguém, preocupado com os outros. E justamente essa pessoa que está fingindo que está preocupado com os outros, não consegue colocar o verdadeiro eu para fora, né? É uma fingindo com a outra. A verdade é essa. Bom, então o vídeo de hoje é esse. Se você gostou, se inscreva e ative também o sininho de notificações. Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.